Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí me ouvindo. Eh, bom, no Primaverar 23, né, foi o evento que fizemos aqui na Casa Amarela, eu estava endereçado para fazer uma fala chamada A Primavera dos Sonhos. Só que no dia, fiquei muito emocionado de estar realizando o evento aqui, e eu fiquei com a sensação de que eu me embaralhei um pouco e acabei não compartilhando exatamente aquilo que eu queria compartilhar. Eh, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar oferecer, algumas das ideias que eu tinha planejado de oferecer nessa minha fala e que acabaram ficando, eh, inundadas pela minha emoção. E aí acabei fazendo uma fala um pouco, solta demais, o que é uma tendência minha. Tenho essa tendência de ter um pensamento nômade. Então vamos lá, né. A ideia da minha fala era primeiro apresentar como que, o sonho tem se colocado como algo muito importante, pra psicoterapia, né, oficialmente desde 1899, com a interpretação dos sonhos, mas desde então, um campo riquíssimo de estudo e de interesse dos psicólogos, porque, como a gente tem visto, né, os sonhos são um lugar, uma porta segura de acesso às imagens do inconsciente. Existem outras formas de acesso, mas os sonhos, eles vêm até nós, basta que a gente deite e durma. No entanto, a psicologia moderna tem feito um uso, muito individual do sonho, o que é muito bom também, eu não estou tentando colocar uma coisa como melhor ou pior que a outra, mas querendo apresentar um outro lugar. E através desse uso individual, individualista, do sonho, a pessoa tem um sonho, esse sonho apresenta imagens do inconsciente pessoal e coletivo, e a pessoa, num trabalho de psicoterapia ou de análise, vai fazer uma interpretação desse material, uma leitura, e ver como que isso reverbera nela e como que esse sonho pode, no caso, mostrar caminhos. A grande questão da psicoterapia é fazer com que esse sonho se transforme em um acontecimento, no sentido de que, muitas vezes, a gente sonha e ao acordar já está esquecendo esse sonho e dá pouca importância. No trabalho com a psicologia, atribuindo importância a esse sonho, ficando o tempo necessário com esse sonho, a gente começa a transformar esse sonho em acontecimento. A gente começa a entender que há um valor por trás daquelas imagens, um valor muito raro e oportuno para a nossa jornada em busca do nosso desenvolvimento, né. Até então, tudo isso que eu estou falando, não tem nada de novo. A questão é que esse sonho acontecimento, ele também pode vir no sentido do coletivo. E isso é algo que eu gostaria de falar, e é o tema principal dessa fala chamada Primavera dos Sonhos. Então os sonhos no coletivo. Como que um sonho pode virar acontecimento, não só na vida de uma pessoa, mas na vida da comunidade. E aí, para tentar ilustrar isso, eu vou trazer alguns exemplos. Existe um trabalho sendo feito aqui no Brasil que chama O Onírico, que é um jornal cujas manchetes, as notícias todas desse jornal são sonhos. Então eles têm uma plataforma no Instagram, que eu vou deixar linkado aqui, e você pode compartilhar os seus sonhos, mandar para eles, e aí eles vão redigir isso em formato de notícia, e aí eles produzem esse jornal chamado Onírico. E isso é muito interessante, porque é um jornal que apresenta o mundo através, do olhar do inconsciente.
Porque a gente, ao viver, a experimentar a nossa vida e a experimentar o mundo, a gente também experimenta a nossa vida, experimenta esse mundo no inconsciente. Nós temos uma percepção consciente das coisas, mas também uma experiência inconsciente disso. E quando a gente sonha, o nosso sonho, obviamente, também fala das questões do coletivo. O nosso inconsciente também está percebendo o que há no inconsciente coletivo da comunidade. E aí esse jornal é maravilhoso porque ele apresenta o mundo através desse olhar do inconsciente. Então, uma das notícias que eu vi, se eu me lembro bem, era assim: eh, uma baleia sobrevoa Brasília. Então, olha que interessante, para a gente entender a comunidade, entender o coletivo, a proposta desse jornal, que reúne sonhos e como as pessoas têm sonhado o mundo, como elas têm percebido inconscientemente esse mundo. Eu acho isso muito bonito. E aí eu queria trazer 3 exemplos, de um outro olhar para os sonhos, que é o olhar dos povos originários, e que colocam o sonho nesse lugar do coletivo, de onde eu acho que ele nunca deveria ter saído. Não que ele não seja importante para o individual. É, e é muito, como a psicologia tem provado, com muitas evidências, inclusive. Mas também existe um outro lugar, e que se a gente está pensando agora, nesse momento do mundo, naquilo que o Ailton Krenak chama de futuro ancestral, para a gente caminhar para frente, a gente precisa olhar para o que está atrás e resgatar algumas coisas que foram deixadas de lado. E entre elas, eu acredito que o resgate do sonho que vira um acontecimento no coletivo é algo de grande valor. E aí eu tenho 3 exemplos para vocês, os 3 vêm de povos originários. O primeiro é um exemplo apresentado dentro do contexto da psicologia analítica pela Von Franz, no livro A Interpretação dos Contos de Fadas, onde ela está fazendo, se eu não me engano, no capítulo 2, um estudo da origem dos ritos e dos mitos e dos contos de fadas. E aí ela conta a passagem de um xamã, Black Elk, que fez uma condução de um sonho no coletivo e que foi muito produtiva. Um garoto havia sonhado um sonho com muitos cavalos e grande ação, e a partir desse sonho ficou extremamente frágil, psiquicamente perturbado, não conseguindo lidar com seus conteúdos e com isso começou a adoecer. Então ele consulta o xamã Black Elk e Black Elk diz para ele: você não vai se livrar dessa doença enquanto você não lidar com as imagens do seu inconsciente. Não com essas palavras, obviamente, né? Mas enquanto você não lidar com o espírito do cavalo que apareceu no seu sonho. E por que você não faz isso junto com a tribo? Então percebe o que o Black Elk está dizendo? Na nossa linguagem de hoje seria assim: pega esse teu sonho e junta com as pessoas e vamos encenar, vamos fazer um teatro desse sonho e ver o que nasce daí. Olha como que isso é parecido com a psicologia, pelo menos com a psicologia que eu faço. Vamos transformar em acontecimento isso que está aí, em imagem, que você não está sabendo viver e está te perturbando, e vamos ver como que a gente pode fazer isso no coletivo? E aí, então, Black Elk organiza com a tribo de buscarem os cavalos necessários, cada um de uma cor diferente, para dar uma veracidade a essa imagem onírica. E aí a tribo encena esse sonho, e aí isso se transforma num grande acontecimento, inclusive curativo, que causa uma espécie de catarse nos membros da tribo, e pessoas que não enxergavam voltam a enxergar, pessoas que estavam adoecidas se curam. E aí, a partir disso, esse sonho, que virou encenação, virou acontecer, vira também um rito.
E a tribo, então, periodicamente repete isso. Então olha como que, eh, talvez o inconsciente desse garoto, estava propondo algo, não no sentido individual, mas também no sentido coletivo, de cura e de reorganização ritual, reorganização das imagens inconscientes da própria tribo. Esse é o exemplo um. Os outros 2 exemplos são de documentários. Um chama, Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, e conta a história de um rapaz que está virando um pajé, mas ele não quer virar um pajé. Ele está vivendo o luto do pai, e ele começa a sentir o chamado das araras. Esse pai começa a vir e se comunicar com ele à noite, mas ele nega, e aí entra em sofrimento. Ele se consulta com o pajé, e o pajé diz o inevitável: olha, você está virando um pajé, você vai precisar fazer esse trabalho. E ele nega e vai para a cidade se consultar num posto de saúde. E fica um tempo nessa cidade, morando na rua, fugindo desse chamado. Mas então vem o pai dele e diz: você precisa ir para a tribo e fazer o ritual da tora, que é o ritual onde as pessoas choram pela última vez pela pessoa que morreu. E aí então essa pessoa pode ir embora, o espírito dessa pessoa fica liberto. E as pessoas da tribo vão ter energia de volta para refazer as suas vidas e viver outras coisas além da tristeza e do luto pela pessoa que faleceu. E aí, a partir desse chamado, depois de um tempo, esse rapaz volta para a tribo, faz o rito, e fazendo o rito, ele se percebe nesse lugar de pajé e diz para a esposa: agora eu posso ver a alma das coisas. E aí tem uma cena linda no final desse documentário que eu não vou contar para vocês, mas vale muito a pena assistir. Está no Vimeo e custa menos de R$ 10 para você poder assistir. O outro documentário está na Netflix e se chama Ex-Pajé, e conta a história de um pajé que faz parte de uma aldeia que foi evangelizada por uma igreja evangélica. E aí a igreja evangélica nomeia o trabalho do pajé como um trabalho do diabo. E as pessoas se afastam dele. Então dão uma função para ele. Ele deve botar um terno todos os dias de manhã e abrir a igreja onde acontecem os cultos evangélicos. Mas acontece um fato de uma mulher ser picada por uma cobra. Ela vai para um posto de saúde, é internada e não melhora. E aí toda a tribo começa a se movimentar e não vão em busca da igreja evangélica. A tribo, querendo curar essa mulher, busca o pajé. E aí nomeiam novamente esse lugar. E aí o pajé assume o seu lugar e dita o rito da tribo, reorganiza a forma de lidar com essas questões, propõe um rito coletivo, as pessoas fazem e a mulher melhora e volta para a aldeia com saúde. Então, olha a potência do rito coletivo que nasce das imagens do inconsciente, seja das mirações, seja dos sonhos, seja dos estados autoinduzidos de transe, enfim. E é disso que eu falo quando eu falo de uma primavera dos sonhos. Eu acredito que hoje o que a nossa comunidade pede é que a gente tenha um olhar não somente individual para os nossos sonhos, para as imagens do nosso inconsciente, mas coletivas também. E que com isso a gente possa organizar o rito da tribo, essa nossa tribo que está tão sofrida, com tantas dores, passando por momentos tão delicados e tão cindida. Como que a gente resgata isso? Como que a gente bota todo mundo em roda de novo para contar suas histórias e para
colocar as imagens do inconsciente num lugar de destaque, onde elas possam dizer para nós os caminhos que devemos seguir enquanto comunidade. E um exemplo da possibilidade disso, eu não posso deixar de falar, é o exemplo da Casa Amarela, que nasceu para mim através de um sonho e que foi proposto na comunidade de Franca e que nos últimos 3 anos está funcionando, está mostrando caminhos possíveis de saúde, de uma outra forma de fazer uma clínica psicológica, eh, ativa, ética, mas também afetiva, e propondo o cuidado através da arte, através do olhar para as imagens do inconsciente. E a comunidade tem chegado com os nossos trabalhos, as pessoas estão aqui, tanto voluntários realizando seus trabalhos, quanto pessoas também em busca de aumento de potência e de cura e de conhecimento a respeito de si mesmos. Isso é um exemplo de como pode ser possível que os nossos sonhos, na atualidade, se tornem acontecimentos para o coletivo também. E obviamente, no individual, eu aprendo muito também com esse sonho, mas eu sei que ele não é só meu, ele veio através de mim, mas é um sonho que está aqui, no território de Franca e, de certa forma, é de todos nós, porque está propondo a partir das imagens que o nosso inconsciente coletivo produz. Então, era isso que eu queria ter dito na minha fala. Eu acho que eu falei isso, mas talvez com piores palavras, e terminei com um número de mágica, que eu não vou fazer aqui no vídeo, mas eu vou falar para vocês o texto que esse número diz. No começo do mundo, as pessoas se curavam em roda, em volta do fogo, ao som do tambor. Suas vidas eram como as nossas, um começo, um fim, e no meio, alegrias, mas também tristezas, prazer, mas também dor, momentos de intenso amor e tempos de trágicas separações, traição, abandono, sobretudo a pior traição de todas, a traição imperdoável, a traição a nós mesmos. E quando as pessoas se encontravam assim, em pedaços, elas se reuniam em roda, em volta do fogo, ao som do tambor, para contar as suas histórias e, com isso, esperançar pela magia da restauração.